Boa tarde, você é muito bem-vindo a este culto, Tarde com Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí na mão, você pode acompanhar. Eu queria que você abrisse no Salmo número 92. Eu quero ler o início desse Salmo, que é um texto maravilhoso da Palavra de Deus e que fala da importância de nós louvarmos ao Senhor, de nós nos entregarmos, nos rendermos graças ao nosso Deus, ao poder do nosso Deus, amém? Então, Salmos 92, versículo 1 diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Render, no dicionário, quer dizer ofertar, quer dizer prestar culto ou entregar. Então, nessa tarde, eu quero te convidar realmente a render graças, a render o teu coração, a entregar o teu coração no altar do Senhor, mesmo aí na sua casa, talvez você está no seu trabalho, talvez no trânsito, mas que nesse momento você possa se conectar com o Senhor Jesus, que nesse momento você possa ligar o seu coração e render o seu coração a Ele, para que Ele possa entrar na sua vida, meu querido, e alcançar aquilo que você realmente necessita ouvir hoje, alcançar o seu coração, alcançar toda a sua mente, tomar a sua mente e o seu coração com a presença dEle, com a presença do Espírito Santo, porque com certeza se você está assistindo esse culto, você está em busca de uma palavra de Deus, está em busca de uma inspiração da palavra do Senhor, está em busca de uma conexão com Ele, em busca talvez de um consolo, de um conforto. Eu não sei o que você está vivendo hoje, ou de uma palavra de ânimo para esses dias que talvez estão sendo tão difíceis, né, para tantas pessoas que nós conhecemos. Talvez este seja o seu caso, mas eu quero te dizer que nós damos graças ao Senhor e a palavra dele diz que anunciamos de manhã a tua misericórdia e durante as noites a fidelidade dele. Então a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas todos os dias, querido. Então, desfrute disso. Te convido nessa tarde a desfrutar da misericórdia do Senhor e da fidelidade dele para com a minha e a sua vida. E que você tenha uma tarde abençoada na presença do Senhor hoje, ouvindo a palavra dele, aproveitando esse momento de louvor agora, rendendo graças e rendendo o teu coração a ele. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa tarde, te agradecer pela oportunidade, Deus, que nós temos de ouvir a Tua voz, de parar, Deus, por um momento na nossa semana e, como este salmo declara, render graças ao Senhor, render o nosso coração, render a nossa mente, parar realmente tudo que estamos fazendo e ouvir a Tua palavra e ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, alcança cada um dos meus irmãos que estão ouvindo agora, que estão assistindo essa palavra. Em nome de Jesus, que muitas pessoas possam ser alcançadas pela Tua palavra, pelo momento do louvor, pela Tua presença neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Abençoa, Deus, esse tempo. Dedicamos esse tempo ao Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Querido, você pode aproveitar esse tempinho agora, do momento do louvor, e encaminhar esse link, nas tuas redes sociais, talvez no seu WhatsApp, e enviar esse link para pessoas que você conhece, que podem ouvir a palavra de Deus e ter as suas vidas transformadas nessa tarde, assim como eu e você. Em nome de Jesus. Amém? Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal.
hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder, a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder, a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Declare isso, querido. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém, glória a Deus. Eu queria abrir com você, querido, um texto, bem rapidamente. Esse é o nosso momento dos dízimos e das nossas ofertas aqui no nosso culto. E eu queria só ler um pequeno versículo. Provérbios, capítulo 3, versículo 9, diz: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de alegria. Amém? Ou de vinho, que representa na Bíblia a alegria. Então, honra. A honra, ela tem a ver com a gratidão e com a confiança. Nós não honramos alguém que nós não confiamos ou não conhecemos. Então, tudo faz parte de um processo. Quando eu conheço a Deus, quando eu conheço quem é Jesus, quando eu realmente confio que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida, que Ele morreu pelos meus pecados para me dar vida e vida em abundância. E quando eu entrego a minha vida ao Senhor, eu começo a adquirir cada vez mais. Quanto mais eu leio a palavra dEle, quanto mais eu escuto a palavra dEle, quanto mais eu me dedico na minha oração, no meu tempo de oração, mais eu desenvolvo essa confiança no Senhor. E quanto mais eu desenvolvo confiança, mais eu sou capaz de honrar a Ele. E a Bíblia fala: honre o Senhor com os seus bens e com as premissas de toda a sua renda. Então isso fala de dízimos e de ofertas. Não fala somente disso, fala também de tudo que nós entregamos ao Senhor, ao nosso coração, ao nosso tempo, a obra das nossas mãos, a nossa dedicação na casa dEle também. Mas nesse momento nós estamos convidando a igreja, convidando os irmãos que estão em casa a entregar, a honrar ao Senhor, a entregar uma oferta, a entregar o seu dízimo, a honrar o seu compromisso financeiro com o Senhor, o compromisso da sua vida financeira, profissional, a primícia da sua renda, aquilo que você recebe como salário. Em nome de Jesus, aqui na tela da sua TV, do seu celular, do seu equipamento, tem as contas da nossa igreja. Você pode fazer uma transferência bancária, ou se você deseja e tem essa condição, você também pode
vir até a igreja no horário dos nossos cultos, ou de segunda a sexta, no horário comercial, e entregar aqui o seu dízimo, passar o seu cartão, trazer a sua oferta. Em nome de Jesus, nós pedimos também que nesta semana em especial, que é a semana onde nós arrecadamos os alimentos, o início do mês é sempre um tempo onde nós enchemos as nossas despensas em casa, onde nós recebemos muitas vezes o salário, o vale-mercado, e nós vamos no mercado e abastecemos a nossa casa. Mas muitas pessoas hoje não têm essa mesma condição. Muitas pessoas hoje estão com as suas geladeiras e seus armários vazios e necessitam da nossa ajuda, da ajuda da igreja, da ajuda de nós cristãos. Então, se você pode hoje também frequentar a igreja ou trazer até um dos nossos cultos ou no horário comercial mesmo, uma cesta básica, 1 quilo de alimento, 2 quilos de alimento, aquilo que você puder, você estará abençoando o reino de Deus e abençoando essas pessoas que precisam também da nossa colaboração, da nossa ajuda, da nossa misericórdia, amém? Então, se você puder, entregue seu dízimo e sua oferta hoje através de transferência. Se você puder também, traga o seu quilo de alimento até a igreja para abençoar os nossos irmãos, amém? Em nome de Jesus, vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Deus, por tudo que foi ofertado e entregue, Deus, no teu altar nessa tarde, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor faça multiplicar, Deus, na vida de cada um dos irmãos, Deus, e que se cumpra, Deus, o que está aqui no texto, Deus, no versículo 10 de Provérbios 3, que diz: os celeiros ficarão completamente cheios e os lagares transbordarão de vinho de alegria. Em nome de Jesus, Senhor, derrama abundância, Senhor, de provisão, Senhor, na vida dos meus irmãos, Senhor, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, Deus, e também de alegria, Deus, da alegria de servir ao Senhor, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos por esse momento, Deus, em nome de Jesus. Então vamos agora receber uma palavra maravilhosa da boca de uma serva do Senhor, da pastora, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe. Amados, dando sequência ao nosso culto, eu quero ministrar na tua vida, vamos ministrar a palavra do Senhor, mas eu quero que antes você ore comigo, amém? Para que essa palavra produza no nosso coração aquilo que o Espírito Santo quer que produza, amém? Porque a palavra de Deus, ela é uma espada de 2 gumes, a Bíblia diz, separando alma e espírito. Nós queremos receber a palavra de Deus da maneira que o Senhor quer e que Ele ministre os nossos corações e fale conosco nessa tarde, amém? Pai Santo e Misericordioso, nós vamos ministrar a Tua palavra nesse momento. Esteja falando conosco, Pai, esteja nos ensinando, esteja nos dando entendimento, Paizinho querido, esteja ministrando a nossa alma, o nosso coração, seja conosco, Pai, que o Senhor reine durante essa reunião, Paizinho, em nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém? Eu quero que você abra comigo, essa palavra ela tem um valor muito grande, esse versículo, porque eu vou contar para vocês, eu me converti através desse versículo que eu vou ministrar hoje. Muitos anos atrás, eu passei situações muito difíceis na minha vida, que hoje eu vejo quanto que Deus me ajudou a chegar até aqui. Passei situações que hoje eu vejo que muitas pessoas também passam, mas na época para mim assim era algo assim insuportável e algo assim muito difícil mesmo para mim. E na época eu não tinha muito entendimento da palavra. E eu pegava uma Bíblia, e eu estou contando aqui meu testemunho, e eu não tinha, assim, familiaridade com a palavra. Eu criei em Deus, e quando apareceu toda aquela situação, assim, um rebuliço na minha vida, eu já digo que foi um grande rebuliço, assim como Jó passou situações assim, muito difíceis, inesperadas, não passei situações como Jó passou, mas também sofri algumas perdas, algumas coisas. E aí, então, eu abri a Bíblia, porque eu não tinha grande entendimento. E eu, assim, tinha uma Bíblia na época, aquela Bíblia que era uma Bíblia, assim, que hoje em dia ela não é tão usada, uma Bíblia mais tradicional, né?
uma Bíblia, inclusive, que tem os outros livros também, que não tem na Bíblia protestante. Mas eu abria assim, e eu abria no livro de Isaías 41. E abria no versículo 10, onde Deus ministrava o meu coração e falava comigo. Ele dizia assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amados, eu li esse versículo. Não temas, eu sou contigo. Eu dizia: meu Deus, eu não estou sozinha. Quando ele dizia não temas, eu pensei: meu Deus, eu tenho que enfrentar. E eu dizia: eu não estou sozinha. E ele dizia assim: não te assombres, não te espantes, porque eu sou o teu Deus. E essa promessa que ele dizia logo em seguida aqui: eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. E essa palavra então me dava força. Quando eu lia ali não temas, eu pensava: não vou temer. E me dava força quando eu dizia assim, quando eu lia que ele me sustentava com a destra da sua justiça. E a tradução que eu lia na época dizia assim, era minha destra fiel. E eu pensava: destra é a mão direita de Deus. E essa mão de Deus é fiel. É uma mão que cumpre aquilo que o Senhor fala para nós. E eu queria hoje ministrar exatamente sobre esse tema. A primeira coisa, eu queria ler com você antes, o 8 e o 9, quando diz assim, Deus fala através do profeta Isaías, ele diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Sabe por que hoje, que eu entendo bem mais da Bíblia do que eu entendia naquela época que eu me convertia, muitos anos atrás? A minha conversão tem mais de 30 anos. E eu li assim: mas tu, ó Israel, servo. Hoje eu sei que nós somos o Israel de Deus. Nós somos o judeu de coração. Diz assim: servo meu. Havia uma eleição de Deus. Há um chamado e uma eleição de Deus sobre as nossas vidas. Daí diz assim: tu, Jacó, a quem elegi. Incrível, porque Jacó, o significado da palavra, do nome Jacó, é enganador. Ele estava falando assim: tu, homem comum, você é homem, é pessoa comum. Era isso talvez que eu recebi como sendo de Deus. E diz assim: semente de Abraão. Essa semente de Abraão aqui fala em descendência de Abraão. Abraão é tido biblicamente como o pai da fé. Semente de Abraão é aquele que crê em Deus. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Então Deus estava falando aqui comigo naquela época, e hoje eu creio que Ele continua falando a todos nós. Quando Ele diz assim: tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Amados, a palavra do Senhor diz aqui: eu te escolhi, eu não te rejeitei. Deus não rejeita você. Deus não rejeita a mim. Não, Deus não nos rejeita. E aí ele diz assim: eu te chamei, eu te escolhi, eu não rejeito você. E não temas, porque eu te ajudo, porque eu te esforço, eu te dou força, eu te sustento com a minha destra fiel. E eu queria falar exatamente hoje com você sobre essa questão da rejeição. Quando você passa uma situação na tua vida, com outras pessoas, em que você sente rejeitado. Eu, na época, sentia muito essa rejeição.
E eu lia essa palavra de Deus dizendo assim: eu não te rejeitei. E hoje eu sei que Deus não rejeita a mim, não rejeita você, que talvez esteja passando por uma situação tão difícil, se sentindo abandonado, se sentindo rejeitado, se sentindo, como diz a Bíblia, às vezes a escória do mundo, se sentindo talvez indigno diante das situações da tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, que está escrito aqui, e que eu não estou falando aqui agora somente daquilo que está escrito, mas coisas que eu também vivi, que Deus não nos rejeita, Ele te ama. Queridos, o Senhor, o chamado de Deus é sempre para que nós possamos ir até Ele. Quando você vai ao Evangelho, Jesus, Ele o tempo todo, Ele tentava atrair as pessoas, ensinar, amar as pessoas. Jesus nunca rejeitou ninguém, nunca. Ele foi rejeitado, Ele foi extremamente rejeitado, mas Ele nunca rejeitou ninguém. Ele não rejeitou a mulher adúltera, Ele não rejeitou o publicano, Ele não rejeitou ninguém. Para todos Ele dizia: vinde a mim, vinde a mim. O chamado de Deus é: vem até mim. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, vem até mim. O chamado de Deus é um chamado de amor. Nunca, em passagem alguma da Bíblia, nunca Deus vai te afastar dele, porque o chamado dele é: vinde a mim. O chamado dele é um chamado de amor. Deus não nos rejeita. Eu quero que você abra comigo no livro de Isaías, ainda nós estamos em Isaías, mas vamos lá para o capítulo 53. 53, ali no versículo 3, diz assim, todo esse capítulo aqui está anunciando, através do profeta Isaías, Deus estava anunciando a vinda de Jesus. E ele diz assim, falando de Jesus: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era rejeitado, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Queridos, Jesus foi extremamente rejeitado. Jesus fez uma série de coisas boas. Só fez coisa boa, não é uma série. Ele só fez coisas boas. Ele curou doentes, ele fez coxos andarem, aleijados andarem. Deus só fez milagres, só fez bem. E ainda assim foi rejeitado. Ainda assim foi rejeitado. E Deus conhece a dor da rejeição. Aquele que foi extremamente rejeitado conhece a dor de uma rejeição. Então, queridos, o Senhor é um Deus que te ama e já te aceita do jeito que você é. Talvez se você disser assim, mas como é que eu vou para Deus? Eu lembro que eu conheço uma pessoa que sempre usou desse argumento, né? Como é que eu vou para Deus se agora não é o tempo? Ele nem vai me aceitar do jeito que eu sou. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu faço muita coisa errada, por enquanto eu não posso ir para Deus. Não, venha para Deus do jeito que você está. Ele te aceita. Ele não vai te rejeitar, não. Agora Ele vai mudar você. E essa mudança que Deus vai fazer na tua vida não é para que Ele fique melhor, não. Essa mudança é para que você fique melhor. É para que você possa viver mais com bem-aventurança, para que você possa viver mais feliz aqui na terra. Amém? Então, Deus não vai te rejeitar, não. Você pode vir para o Senhor, você pode entregar sua vida para o Senhor, que não haverá nunca
jamais uma rejeição por parte do Senhor. Vamos abrir ali o livro de Jó, no capítulo 8, Jó 8, no versículo 20. Jó 8, versículo 20 diz assim: eis que Deus não rejeitará o reto, nem toma pela mão aos malfeitores. O que está dizendo aqui? Que Deus jamais vai rejeitar o reto. Aqui significa aquele que entrega sua vida para Jesus, que está justificado pelo sangue de Jesus. E está dizendo assim, e nem toma pela mão os malfeitores. O que nós lemos aqui? Que Deus toma pela mão os servos dele. Se você quer viver com Deus, se você crê que Deus é Deus, Ele vai te tomar pela mão e vai te sustentar com a destra fiel dele. Como nós lemos aqui no livro de Isaías 41:10. Amém? Uma coisa que a gente precisa entender quanto a Deus, é que quando Ele diz aqui, como no versículo 10, quando Ele diz assim, eu sou contigo, porque eu não te assombres, porque eu sou o teu Deus, Ele está dizendo assim, olha, aquele que te rejeita, não é qualquer ser humano não, não é qualquer pessoa, esse que não te rejeita, é Deus, e Deus tem poder para tudo, para todas as coisas, Ele é soberano. E aí você talvez esteja se sentindo rejeitado, sofrendo a dor da rejeição, porque talvez tenha sido rejeitado num relacionamento, tenha sido demitido, tenha sido a demissão muitas vezes é necessária numa instituição, ela acaba tendo que demitir, mas às vezes a pessoa que é demitida, ela se sente indigna, ela se sente como se ela não tivesse valor. Às vezes os homens geralmente que no momento estão procurando um trabalho e que não tem esse trabalho, quando começam a ficar em casa, agora até com a pandemia, né? Fica-se mais em casa mesmo, mas o homem quando fica desempregado, ele se sente inútil, ele se sente desvalorizado, indigno, principalmente aqueles homens que querem trazer o alimento para a família, que são homens provedores, ele não dá conta muitas vezes no seu emocional. Mas Deus te diz, nessa tarde, que Ele é Deus. Além de não te rejeitar, Ele é Deus. Às vezes pode dizer assim, fui rejeitado aqui, fui demitido, aquele relacionamento lá que eu tinha, fui rejeitado, no emprego eu fui rejeitado, às vezes pela família, às vezes a pessoa se converte muito de coração mesmo, uma conversão muito intensa, e às vezes no começo começa a haver uma rejeição por parte dos familiares. Eu não sei o que pode acontecer, eu não sei como é que você pode estar se sentindo em relação à rejeição, mas uma coisa eu sei, que Deus, está escrito aqui, que Deus é a verdade, que Deus não te rejeita, em nome de Jesus, e que Deus te ama, e que Deus é Deus. Quer dizer, a rejeição, né, ela causa uma dor emocional muito grande, e às vezes você pode ter um sentimento de desvalia, se sentir menosprezado, subestimado, como alguém sem valor. Mas Deus está dizendo assim, olha aqui, ó, servo. Tem uma passagem aqui que sabe como é que ele chama? Ele fala, vermezinho de Jacó. Eu lembro que quando eu lia isso, vermezinho de Jacó, eu falava, nossa Senhor, você está me chamando de verme? Quer dizer, na verdade, Deus estava dizendo assim, você é tão pequenininha, talvez você esteja achando que você é tão insignificante, mas para mim, você tem todo o valor. E é isso que Deus diz para você nessa tarde.
Talvez você esteja se achando muito insignificante. Talvez muito pequenininho, muito pequenininha. Mas Deus diz assim, você pode estar parecendo que para as pessoas você é insignificante. Mas para mim, você é preciosa. E tem grande valor. Queridos, terceira coisa que eu quero falar. Primeira que eu disse, né? Que Deus não nos rejeita. Segunda coisa, Deus é Deus. Quando Ele diz assim, ó, não temas porque eu estou contigo, eu sou contigo. Ele está dizendo, não é qualquer pessoa que está com você, não. Sou eu que estou contigo. Quando Ele diz assim, eu te ajudo, ó, não é ajuda de qualquer pessoa, é ajuda de um Deus poderoso. Eu te esforço, não é a força que vem pelo braço de qualquer pessoa, não. Sou eu, Deus, que te esforço. Deus pode levantar ajuda de qualquer lugar. Deus pode trazer o auxílio, a força, de uma maneira que você talvez nem consiga imaginar. Talvez muitas situações que a gente passa na vida da gente, realmente, depois que a gente passa, a gente vê como que eu aguentei tudo isso, né? Mas é que Deus estava contigo nessa caminhada. E assim como muitas pessoas, né? Ele já tem esse testemunho da grande ajuda de Deus, de que Ele não desampara, de que Ele não rejeita. Talvez tenha muitos testemunhos para dizer, né? Esse mesmo Deus que sempre te socorreu, é o mesmo Deus que continua vivo hoje. E que vai te socorrer, te ajudar e te dar forças em todas e outras situações. Sejam as atuais, né? Que você já talvez possa estar passando, como as futuras. Amém? A terceira coisa que eu quero falar a respeito disso, terceira e última coisa, é a questão de que Deus, além de não nos rejeitar, Ele nos ama. Porque uma coisa é você ser aceito pelos outros. E outra coisa é você ser aceito e amado. O que Deus faz é isso. Além de não nos rejeitar, Ele nos ama. Então não é aquela aceitação, não. Não é aquela aceitação às vezes de aparência. Não, não. É um amor de Deus pelas nossas vidas. A Bíblia diz que Deus ama, que Deus amou tanto o mundo, que Deus amou tanto as pessoas, que deu o próprio Filho por amor ao homem. Então, queridos, além de você ter Deus junto com você para te ajudar, para te sustentar com a mão dele, para te segurar essa mão direita de Deus, a destra fiel é a mão direita de Deus, ali te sustentando, te cuidando, ainda Ele te ama. Não é uma aceitação forçada. Não existe rejeição, sabe por quê? Porque existe amor. E quando existe amor, não tem como rejeitar. Concorda comigo? E porque Deus ama, Ele não rejeita. Quero que você saiba, né, comigo, aqui nessa tarde, que a Bíblia diz em todo tempo que Deus é amor. E a Bíblia diz que Ele amou ao homem até o fim. Até o fim. Quer dizer, até o fim também dos nossos dias, Ele vai continuar nos amando. Deus nunca vai nos rejeitar. Deus vai ser conosco até o último suspiro, até o fim. Amém? E estaremos com Ele na vida eterna. Queridos, eu quero deixar agora uma mensagem para você de busca ao Senhor, que está ali no Salmo 105. Abre comigo ali o Salmo 105. No versículo 5 e o 6. Quero que você veja aqui, quando Deus fala da descendência de Abraão e dos filhos de Jacó.
Diz assim, ó, lembrai-vos no 5, vamos nos 4, no 4, buscai ao Senhor e a sua força. Está dizendo assim, o salmista diz assim, busca ao Senhor e a força que vem dele. Aí diz assim, buscai a sua face continuamente. No 5 diz, lembrai-vos das maravilhas que fez, das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Lembra que nós lemos no começo de Isaías 41:10, ali no 8, quando Deus fala servos, filhos de Jacó, semente de Abraão. Tem uma tradução que fala que a semente de Abraão, Deus fala assim, amigos, porque os que creem nele, né? Aquela passagem ali tem uma explicaçãozinha também, quando ele chama de amigos, porque são por fé, não são por vista, são por fé. E ele está dizendo aqui, busca o Senhor, busca a face do Senhor continuamente, né? Ele é o nosso Deus, e ele diz assim, né? Lembre-se que é um Deus que faz maravilhas. Amém? Volta agora comigo, quero terminar lá para Isaías, capítulo 41, quero terminar ainda com essa passagem, onde diz assim, depois que Deus diz ali no 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. E aí Deus está falando de um livramento. Ele está falando no 12, você vai buscá-los, mas não vai achá-los. Os que pelejaram contigo vão se tornar nada, como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo. Porque eu, o Senhor, olha no 13, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. E aqui nessa tradução, ao invés de dizer vermezinho, diz assim no 14, não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. E aqui ele fala, eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos, os montes trilharás e moerás, os outeiros tornarás como a palha. Sabe, depois você vai ver, ele vai falar que ele vai abrir rios em lugares altos, né? E fontes, que ele vai tornar o deserto em terra menos árida, né? A promessa de Deus é assim, os inimigos da tua alma, os inimigos que hoje pelejam contra a tua alma, né? Situações difíceis que estão contra a tua vida, Deus vai te ajudar. E a palavra diz aqui, ele diz assim, que não vai ser envergonhado, né? Você não vai ser envergonhado, mas que envergonhado e confundido serão os teus inimigos. Eu falo aqui em inimigos espirituais, né? Não falo aqui de pessoas, mas falo do inimigo, muitas vezes até usando pessoas, né? Esses inimigos cairão, porque Deus está contigo. Por isso não temer. Por isso, e aqui eu acho maravilhoso, poderia ficar mais tempo falando, mas eu estou quase encerrando, quando diz assim que de repente você vai buscar onde é que estão os inimigos e você não vai mais encontrá-los. É isso que está escrito aqui no versículo 12. Diz assim, ó, buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejarem contigo vão se tornar nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo. Quer dizer, os inimigos hoje, Satanás está furioso, hoje você está tendo guerras. Assim, a promessa do Senhor, eu vou reduzir a nada. Não tema, não tenha medo, eu te ajudo, eu vou te esforçar. E você vai crescer, e você vai vencer. Queridos, essa palavra é maravilhosa. Eu realmente
digo para vocês assim que essa palavra Deus fala muito ao meu coração, e eu quero nesse momento orar com vocês e orar com aquele também que nesse momento quer receber Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que você que está me ouvindo diz assim: eu não consigo me firmar no Evangelho, eu não consigo, ou às vezes, né, você já até foi, né, um cristão e deixou de ser, e hoje Deus está te convidando, te chamando para você retornar para Ele, para a Bíblia, para a obediência à palavra, para a casa dEle. Eu quero orar com você hoje. Eu quero que primeiramente, aí onde você está, você diga para o Senhor: Deus, o Senhor é o meu Senhor. Eu quero receber Teu Espírito Santo dentro do meu coração. Seja Senhor na minha vida e Senhor na minha história. Eu creio que o Senhor é Deus, que o Senhor mandou o Teu único Filho para morrer no meu lugar. E eu recebo esse Espírito Santo no meu coração. Amém, queridos? Fala para o Senhor que você se arrepende do tempo que viveu afastado dEle e que nesse momento você quer ir ao Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém? Quero também orar por você que já está, tem ficado firme no Evangelho, ou você que está começando no Evangelho. Quero te desafiar através dessa palavra a não temer os maus rumores, a não temer quando Deus diz assim, né, verme bichinho de Jacó, quer dizer assim, Ele conhece a tua natureza, Ele conhece a nossa natureza, Ele conhece da nossa fragilidade, mas a palavra do Senhor diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Então mesmo, talvez que você esteja se sentindo incapaz de prosseguir, Deus te dá uma palavra: não tema, porque Ele vai te sustentar e com a destra fiel dEle, e Ele vai estar contigo, e Ele vai te ajudar naquilo que você precisa. Amém? Vamos orar. Coloque tuas dificuldades agora para Deus. Coloque aquilo que está te assombrando. Coloque agora diante do Senhor aquilo que está te paralisando, aquilo que está te dando medo, aquilo que está te tirando a tua paz, aquela guerra espiritual que você talvez esteja cansado de batalhar. Coloque agora diante do Senhor e nós vamos orar e Ele vai operar para louvor, honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. Amém? Pai Santo e misericordioso, quero colocar diante do Senhor nesse momento, meu Deus, esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que recebeu o Senhor nesse momento, Paizinho. Quero colocar todos eles, Pai, diante do Senhor. Pai, opera maravilhas, Pai. A Tua palavra nos garante, Pai, e a gente tem vivido muitas vezes disso, Pai, da Tua ajuda, daquilo que o Senhor tem feito, das maravilhas que o Senhor é capaz de fazer. Paizinho querido, nesse momento consola os corações. Pai, em nome de Jesus, levanta aquele que está caído. Senhor, aquele que está com temor desnecessário, aquele que está com medo, aquele que está assombrado, aquele que está se sentindo às vezes indigno, Pai, rejeitado, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, abençoa, meu Pai, cada uma dessas vidas. Paizinho, venha curar as feridas da rejeição, Paizinho. Que cada um nesse momento receba um abraço Teu, Paizinho. Sinta-se amado pelo Senhor, porque o Senhor não nos rejeita, porque o Senhor é Deus que cura, porque o Senhor é Deus que ajuda, e a Tua graça e o Teu favor esteja sobre a vida de cada um deles. Amém. Deus, amados, me perdoem. Em nome de Jesus, eu quero que aí onde você está agora, você diga que você não é rejeitado. Diga: eu não sou rejeitado por Deus, porque Ele me ama, Ele não me rejeita, Ele não me rejeita, Ele me ama e Ele é Deus. Amém? Fale isso aí onde você está. Diga para Ele: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não me rejeita. Eu tenho certeza que independente das circunstâncias, o Senhor me ama. E eu tenho certeza que o Senhor é comigo, em nome de Jesus.
Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Não se sinta indigno, não se sinta rejeitado e nem mal amado, porque Deus te ama. Em nome de Jesus, amém?